Olá pessoal, eu sou o André Rodrigues, estou aqui em São Caetano do Sul com a Reinalda Melo da Mata. Tudo bom, Reinalda? Tudo bem, André? Tudo bem. A gente vai falar um pouquinho sobre o autismo e a sua relação com o jogo de areia, né? Fala um pouquinho sobre você rapidamente nessa mini entrevista, sua história, sua formação. Bom, eu sou psicóloga clínica, estou terminando meu doutorado na PUC de São Paulo. O meu tema de doutorado vai ser sobre o trauma em crianças abrigadas e a terapia de shared play. Mas eu gostaria de falar nesse momento, né, a respeito do autismo, que ele tem muito a ver, o autismo está hoje, pelo novo DSM, ele está dentro dos transtornos invasivos do desenvolvimento. E costuma se manifestar mais ou menos, os pais começam a perceber que a criança é um pouco diferente, em torno de um ano e pouco. E é muito difícil esse diagnóstico para os pais, porque o que acontece é que o filho deles parece que não pertence a esse mundo. Isso é difícil de aceitar, é difícil de tratar, e os pais começam então a fazer uma busca incansável por tratamentos, uma busca incessante, parece que não tem fim, então vão ao neurologista, depois vão ao psiquiatra, depois vão a vários psicólogos e vários tratamentos, e aí vai na fono, e aí vai na fisioterapeuta, e aí a criança começa a ter uma agenda que parece uma loucura. Eu gostaria assim, de passar um pouco da experiência que eu tive com algumas crianças autistas que foram encaminhadas pela escola. São crianças que hoje estão dentro dos critérios de inclusão, né, esse trabalho de inclusão que existem nas escolas. E o que eu pude perceber, né, nessas crianças, porque foi um desafio. Eu tratar dessas crianças foi um desafio para mim também, porque até então eu não tinha tido essa experiência. E os pais me procuraram e eu falei, olha, na primeira criança, eu falei, olha, eu nunca tratei criança autista, mas eles falaram, mas eu gostaria que você ficasse com ela. Então eu falei, olha, vamos tentar aí uns 6 meses. Os pais diziam que ela não era autista, que ela só tinha pequena dificuldade de se relacionar com as pessoas. Ele tinha, na época, essa menina tinha 3 anos de idade, mas ela tinha muitos problemas, ela não entrava na escola, ela gritava, ela fugia da sala de aula. Então, a criança veio. E eu comecei, então, um grande desafio, porque foi um desafio para mim também como terapeuta. E, para minha surpresa, essa criança aceitou a caixa de areia. Ela brincava, inicialmente silenciosamente, eram 45 minutos de um silêncio. É como se não existisse ninguém aqui. Eu fazia parte do mobiliário do consultório. Ela não olhava para mim, ela não se dirigia a mim. Ela chegava, entrava direto para a sala e fazia a caixa de areia e ficava 45 minutos na caixa de areia. Isso foi mais ou menos durante uns 5 meses. Aí depois disso ela começou, um dia, ela fez uma caixa de areia muito, muito interessante. Ela preparou um chá, ela preparou um lado para ela, preparou um lado para mim e me convidou. E ela começou então já a me olhar nos olhos. E começou a conversar comigo. Eu não entendi inicialmente o que ela falava, ela tinha um problema com a linguagem. E aí nós começamos a ter uma linguagem, eu conversando e ela me respondendo na linguagem dela, porque ela me compreendia, mas eu não a compreendia. Então, o que eu percebo assim, nós temos que pensar que o Cohen, que é um estudioso da teoria da mente, ele dizia que a mente do autista é como se ela não existisse, é como se ela fosse, não é que ela não existe. Ele não tem a capacidade de ler a mente do outro. Então, essas crianças autistas, inicialmente, elas não conseguiam compreender o que eu sentia. Se eu estava triste ou não. E eu comecei, então, a usar até algumas técnicas do psicodrama, né? Aqui junto. Hoje eu estou triste. Você não vai me chamar para tomar chá. Que pena, eu vou ficar muito triste, acho que eu vou até chorar. Ela olhava assustada para mim, quer dizer, chorar? Por quê? Por quê? Então, ela começou, então, a ter um tônus emocional. Ela começou, então, a entender que eu ficava triste quando eu não era convidada para tomar o chá junto com ela.
E ela, então, começou a me convidar. Então, isso foi muito interessante. Qual foi a contribuição, né, da terapia do Sunplay na caixa de areia? Eu pude perceber que ela ela usava as miniaturas não como símbolo, mas como uma utilidade. Então, a xícara era para tomar chá. E aí, ela me convidava. Então, isso favoreceu que ela começasse a estabelecer relações sociais, que começou com a terapeuta. E a escola começou a perceber modificações no comportamento. Ela já entrava na escola sem gritar, sem chorar, ela já começou, a criança chegava perto dela. Não é que ela brincava com a outra criança, mas a outra criança chegava e ela escutava. Então, essa criança ficou comigo, acho que quase 5 anos. Depois eu encaminhei para uma terapia cognitivo-comportamental para trabalhar as habilidades sociais. E hoje ela já está no 6º ano da escola, já não está mais, ela já saiu do processo de inclusão, ela faz prova junto com todas as outras crianças, é uma menina que vai muito bem academicamente falando, mas tem sim ainda uma dificuldade na relação com o outro. Ela ainda tem dificuldade de estabelecer relacionamentos. Então, nós temos assim, o autismo realmente, a criança não sabe ler a mente do outro. Então, trabalha-se sim habilidade social. E o que eu percebi, que talvez, né, depois das outras 2 crianças que eu atendi também com autismo, a terapia do Sunplay, no momento inicial, ela estabelece uma relação a 2. Eu e ele. Aí, diferente de uma relação em que eu trabalho a questão do inconsciente, numa relação transferencial, não existe. Uhum. Existe uma relação, sim, de vínculo. O autista confia em você. Ponto. Ele não tem a questão, a emoção que permeia. Ele confia em você, ele lembra de você. Então, a criança, por exemplo, viajou para a Disney, chegou na Disney, ele queria comprar uma miniatura para a Reinalda. E a mãe falou, mas a gente compra depois. Não, eu quero comprar agora. Aí a mãe falou, qual você quer escolher? Ele foi lá, escolheu, e a viagem toda ele cuidou da miniatura que era para a Reinalda. Porque ele falou para a mãe, a Reinalda tem muitas miniaturas lá, e eu vou levar uma miniatura para a Reinalda. Então, quer dizer, o objetivo não era o símbolo daquela miniatura que ele... Não, ele lembrou da Reinalda. Uhum. Então, é essa a diferença quando você trata crianças autistas. Né? A interpretação, ela não existe. Existe uma finalidade. Existe um objetivo. Que interessante. Interessante. Um outro foco. Né? Uhum. Nossa, eu acho que a gente poderia, né, discorrer muito sobre isso, aprofundar de repente sobre a terapia Sunplay ou sobre o autismo. Uhum. Não é o objetivo, né, desse nosso encontro. Para mim, tá ótimo, é uma mini entrevista. Sim. Se você lembrou de alguma coisa que você queira colocar, que não seja importante, você fala, não, deixa eu colocar isso aqui. Fica à vontade, pode colocar. É o que eu vejo assim, né? O terapeuta, o psicólogo não tem medo de atender uma criança autista. Tá? Porque eles são crianças que têm uma dificuldade, mas nada impede que isso possa ser melhorado. Eu não digo que uma criança autista vai ser como uma criança que não tem autismo. Não, isso não existe. Mas você pode estabelecer com ela um vínculo que ela entende como um vínculo seguro. E esse vínculo seguro vai fazer com que ela melhore em várias habilidades. No que são os domínios, né? Porque ele tem uma dificuldade nos domínios que dizem respeito às relações sociais. Então não tem medo, né? Você não precisa falar, mas eu não vou conseguir interpretar. Não, você não vai interpretar, mas você vai estar com aquela criança e vai trabalhar com ela de uma forma mais objetiva e que vai ajudá-la também. Então não tem medo, né, de atender a criança com autismo. Para mim foi um desafio e foi um desafio muito bom. Muito bom mesmo. Então, por favor, fale um pouquinho como o pessoal pode te encontrar. Uhum. Né?
Tá, meu consultório é aqui em São Caetano do Sul, o telefone é 11 4232 3249 e meu e-mail o André vai colocar embaixo. E vocês, por favor, só identifiquem no e-mail, né, autismo e dúvidas, e aí eu tento responder para vocês, tá? Posso demorar, mas eu respondo. Legal. Tá bom? Muito obrigado, Reinalda, por toda a sua disponibilidade, por tudo. Viu? Muito obrigado. De nada, agradeço a você a oportunidade de divulgar o conhecimento.